Fala galera! Então aqui ó, aulinha sobre capacitor com dielétrico. Essa aulinha é um brinde aí, um extra para quem estava com dúvidas sobre o papel do dielétrico dentro de um capacitor de placas planas. Então vamos imaginar o seguinte, tá? Deixa eu pegar, me acertar com a minha caneta aqui. Aí, vamos fazer um esqueminha de um capacitor de placas planas, tá? Eu vou fazer aqui o desenho, o desenho exagerado mesmo. Temos aqui o capacitor. Esse capacitor estará ligado a uma fonte de tensão. Então, deixa eu ver se não está cortando aqui, não está. Temos uma fonte de tensão aqui, que ele vai estar ligado. Então, aqui nós temos uma barrinha maior e uma barrinha menor. Tá? Podia ter feito mais perto isso aqui. Então, deixa eu fazer assim, ó. Que aí eu já resolvo esse problema. Aqui, barrinha maior. E aqui, barrinha menor. E pronto. Tá? Bom, aqui eu tenho o polo positivo. E aqui eu tenho o polo negativo. Da minha fonte de tensão. O que acontece? Essa fonte de tensão vai fazer com que essa placa do capacitor, tá? Como aqui é positivo, vai atrair elétrons. Os elétrons vão ser atraídos para esse lado. E aqui, como os elétrons foram atraídos, eu fico com uma carga positiva. Tá? E aqui do lado negativo, tá? Eu vou ter o oposto. As cargas, como aqui é negativo, você vai repelir cargas negativas para essa placa, tá? Porque são elas que se movem. E aqui eu terei, então, cargas negativas. O que acontece? A mesma quantidade de cargas que eu tenho na placa 1, Q1 aqui, tá nessa carga lá, e Q2, em módulo elas são iguais. O módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2. Ou seja, se aqui é menos 20 coulomb, aqui é mais 20 coulombs, por exemplo. Tá? Por quê? Porque antes o capacitor estava descarregado e depois, a soma total de carga zero, depois tem que ser zero também. Conservação da carga elétrica. A carga elétrica não pode surgir do nada. Então as cargas são iguais em valor, mas opostas em sinal. Ok. Nesta configuração, eu estou considerando que aqui dentro já existe um dielétrico, tá? Nesta região aqui. Deixa eu só fazer um esqueminha para ficar melhor para vocês enxergarem depois. Espera aí. Aqui, peraí. Aqui. Deixa eu colocar. Cadê? Aqui. Tá. Nesta região já existe um dielétrico. Você fala, professor, mas que dielétrico que tá aí? Você tá ficando louco? Então, eu vou fazer uma cor aqui meio nada a ver. Mas nessa região aqui que eu estou pintando de rosa, já existe um material isolante. Tá? Que é o ar. Normalmente o capacitor tem dentro dele o ar. Ou o vácuo. O vácuo não é um material, mas o vácuo é isolante, né? Porque você tem um espaço ali que você não tem cargas elétricas para interagir. Então, normalmente, esta configuração aqui é com ar ou com vácuo. Então, deixa eu só tirar aqui. Então, a situação normal... Opa, eu estou com a caneta errada. Cadê? A situação normal é onde o dielétrico é o vácuo. Eu não sei se cortou, gente. Vai ficar assim sem ver. É o vácuo. Então, quando você vai calcular a capacitância desse capacitor, nós usamos qual equação? Capacitância é igual a ε0 A sobre D. O que é cada uma dessas variáveis? O ε0 é a permissividade elétrica do vácuo. Então, esse zero aqui simboliza isso. Então, cadê? Vamos pegar uma outra cor aqui. Eu tô falando então muito, né? Aqui eu tenho a permissividade elétrica
do vácuo. Tá? Aí vale 8,85 vezes 10 a menos 12, se eu não me engano. Mas o valor agora não nos interessa, né? Porque essa aqui é a aula para explicar o sentido das coisas. A é a área das placas e D é a distância. O que vai acontecer? Dentro desse capacitor eu tenho um campo elétrico. Eu tenho cargas positivas de um lado, cargas negativas do outro. Quando essas cargas estão distribuídas uniformemente, eu tenho um campo elétrico uniforme. Então aqui dentro eu teria um campo elétrico uniforme, tá? Saindo do positivo para o negativo. Tá? Só que é o seguinte, eu não vou deixar esse desenho, esse campo desenhado aqui. Porque senão depois vai ficar difícil da gente colocar o dielétrico. Então vamos fazer assim. Eu vou tirar esse campo e vou representar esse campo, o vetor campo elétrico aqui no meio, por um vetor desse tamanho. Tá? Então aqui eu tenho o campo elétrico, tá? Com o vácuo. E o que acontece? Chega uma hora que o capacitor para de carregar, porque a fonte, a tensão da bateria já não é mais suficiente para movimentar as cargas, tá? Até as placas. Chega um momento que ele fica com a mesma tensão com o mesmo potencial que a fonte, não tem mais movimento de carga e você chega num limite. Esse limite tem esse campo elétrico EV, que é o campo elétrico quando o vácuo está ali no meio, que é aquela equaçãozinha. Eu estou apontando como se fizesse sentido, essa equação aqui de baixo. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Meu Deus, cadê? É difícil fazer essas coisas, hein? Na internet não, parece que é tão fácil. Essa equação aqui, ó. Tá. E aí é o seguinte, vou colocar agora um outro dielétrico, um outro material. Normalmente, papelão, embebido em óleo, qualquer coisa que seja isolante. Se for o condutor, você vai conectar as duas placas e não vai adiantar nada. Então, aqui dentro, eu vou colocar um material distinto. Então, vou pegar uma cor aqui bem nhé para colocar esse material aqui dentro. Tá? Na verdade, ele até encostaria nas placas. Eu vou não deixar ele encostar para ficar mais fácil de visualizá-lo. Então, vou fazer um material marrom aqui. Cor bem neutra. Tá? Coloco o material marrom. Tá? Aqui que é o novo dielétrico. Vou colocar aqui um... Vou escrever aqui... Dielétrico 2. Tá? O que acontece? Esse dielétrico ele é um isolante, só que ele interage com o campo elétrico. Então, existe um campo elétrico entre essas placas, gerado por essa concentração de carga. Tá? Então, esse campo elétrico movimenta, gera uma força nas cargas elétricas, ou, se você quiser pensar assim, o lado positivo dessa placa atrai cargas negativas do dielétrico. Deixa essa cor não for legal. Então, o dielétrico tem cargas negativas agora, tá? Desse lado, dentro dele. Não tem a transferência de carga aqui, porque, né, não são condutores. E essa carga não precisa ser necessariamente igual a essa aqui, tá bom? É o que o dielétrico suporta, o que a sua estrutura permite que essas cargas se movimentem. Então, os positivos vão atrair negativos, esses negativos vão repelir negativos, ou seja, vão deixar positivos em excesso. O que aconteceu agora? O dielétrico esquece as placas, agora pensa só no dielétrico. Você colocou, ele ficou nessa situação de equilíbrio. Existe um campo elétrico do dielétrico agora, né? Que é o campo que sai da carga positiva para a carga negativa. E ele também é uniforme. Ele tem um valor uniforme aqui dentro. Positivo para negativo. De novo, não vou representar esse campo elétrico aqui dentro para não confundir. Então, vou retirar esse campo elétrico e vou representar o vetorzinho aqui, ó. Aqui. Vamos falar que tem essa dimensão. Esse aqui é o campo elétrico do dielétrico. Não é?
O que acontece com essa configuração com o dielétrico dentro? Com o dielétrico dentro, você tem o campo das placas, que era o campo amarelo, que já existia ali, certo? Quando era o vácuo. Quando você coloca o dielétrico dentro das placas, aparece um campo diferente, tá? Aparece um campo oposto, olha aqui em cima. E aí olha só o que acontece quando você soma esses dois campos aqui, que eu estou colocando entre parênteses. Vetorialmente, tá? Eu coloco o campo elétrico do vácuo. Trombinha no rabinho, lembra disso aí? Então, o campo elétrico do dielétrico, eu vou fazer aqui coladinho, tá? Então aqui eu tenho o campo elétrico do dielétrico. E a soma é da onde eu comecei até onde eu terminei. Então a soma, o campo elétrico resultante para esta configuração é esse vetorzinho vermelho. Campo elétrico resultante. Vou fazer mais para o lado aqui. Para baixo, né? Campo elétrico resultante. Então, a bateria, as cargas do sistema vão perceber o campo elétrico resultante, a combinação desses dois campos. E quando ela percebe que o campo diminuiu, se você lembrar daquela equaçãozinha do campo elétrico uniforme, tá? Do diferença de potencial e campo elétrico uniforme, em que você tinha aqui, ó, deixa eu ver onde que não vai riscar o logo do colégio aqui, que a distância vezes o campo é igual à diferença de potencial. A distância entre as placas eu não estou mexendo. O que acontece quando o campo diminui? O potencial cai. Então, a situação de equilíbrio com o vácuo tinha um potencial igual ao da bateria. Quando eu coloco o dielétrico, a bateria continua do mesmo jeito. Quando eu coloco o dielétrico, a diferença de potencial, a voltagem entre as placas do capacitor diminui. Porque o dielétrico vai interagir com esse campo que já existia, vai gerar um campo externo, um campo contrário, desculpa. Esta combinação gera um campo resultante. Só no capacitor a bateria continua igual. Só no capacitor com uma intensidade menor do que a original. Então, o capacitor que já estava com a tensão da bateria, por exemplo, aqui eu tenho, onde está a canetinha, eu tenho o capacitor, deixa eu ver se está filmando, tá? Sei lá, bom. Aqui eu tenho o capacitor, aqui eu tenho a bateria. Carregou, certo? Quando eu coloco o dielétrico, o capacitor cai a tensão dele. Então existe novamente uma diferença de potencial. Quando há essa nova diferença de potencial, novamente as cargas começam a fluir para as placas. Eu vou usar uma cor diferente aqui, tá? Para já ter uma cor lá. Vou usar... Pô, não tem muita cor aqui também não, viu? Vou usar sei lá que cor. O roxo, vai. Então, como teve essa diferença de potencial, você volta a carregar as placas. E aí você aumenta as cargas que estão na placa positiva e você aumenta as cargas que estão na placa negativa. Por quê? Porque com o aumento dessas cargas nas placas, o potencial, o campo ali do capacitor, interno do capacitor, vai acabar subindo novamente. Tá? Se você colocar mais carga, aquele campo que seria o campo equivalente ao vácuo, o campo amarelinho, vai aumentar. Tá? Então ele vai aumentar ao ponto de compensar essa diminuição. Então olha só. Antes, cadê? Eu estou com a caneta virada ao contrário. Vem aqui para a soma vetorial aqui embaixo. Eu tinha esse campo amarelo, certo? EV. Espera aí. Tá, EV. Agora embaixo de comparação. Oh, meu Deus, eu tô apanhando aqui pro negócio. Aí. A combinação desse campo que já existia com o campo do dielétrico deu esse verdinho aqui, que era o campo resultante da combinação. Quando essas novas cargas chegam, percebam que na placa direita eu tenho cargas positivas, na carga esquerda eu tenho cargas negativas. Do mesmo jeito que as cargas amarelas estão distribuídas. Então esse novo campo
com a intensidade desse campo aumentada pelas essas cargas roxas, violetas, sabe que cor que é aí? Vai gerar um campo para a direita. E esse campo, essas cargas vão... Campo extra, vou colocar aqui, tá? Campo extra. E esse campo ele vai aumentar até o ponto em que você volte para o campo original sem o dielétrico. Por quê? Porque quando você voltar para o campo original, o total, o resultante, sem o dielétrico, que era o amarelinho, a combinação desses campos, a soma vetorial voltar para o amarelinho, tá? Você tem o potencial da bateria igual ao potencial do capacitor novamente. Então, nesse bololô todo de elétrico, de campo de outro, qual que é a vantagem de adicionar um dielétrico? Com a mesma bateria, com o mesmo capacitor, você aumenta a carga. Então, a adição de um dielétrico aumenta a carga elétrica. Tá? Então, você tem um valor de carga adicionado no mesmo capacitor só porque você inseriu um dielétrico. Tá? O motivo dessas cargas aumentarem é essa relação dos campos. Tá? Já vou mostrar um simuladorzinho aqui para vocês, tá? Mas o resultado é aumento da carga. E por que aparece aquele K minúsculo que eu citei na nossa aula? Porque com o dielétrico ali dentro, o ε0 já não é mais correto. Porque não é mais o vácuo que está ali dentro. O correto seria fazer o seguinte: tirar esse ε0 e colocar o ε desse dielétrico. Só que aí você vai ter que colocar um ε para cada material. Não rola, né? Então, o que foi estabelecido e como é que a gente trabalha? A gente deixa o ε0 lá bonitão e faz o seguinte. Deixa eu tirar essa informação daqui. Tá? Vou tirar essa informação daqui também. Peraí. Então, o que a gente faz? Nós pegamos o ε desse dielétrico, né? Que nós não sabemos o valor. Nós não vamos fazer isso, na verdade, né? E dividimos pelo ε0. Então, o ε do dielétrico é 5 vezes o ε do vácuo. Lembrando que o vácuo é onde os campos elétricos viajam com a maior facilidade. Porque na matéria tem próton, elétron, e isso acaba atrapalhando. Então, o campo elétrico viaja com maior facilidade no vácuo. Tem uma certa resistência, pequena, mas a maior facilidade é no vácuo. Então, temos aqui uma razão, 5, por exemplo. Esse 5 nós representamos pela letrinha K minúsculo. O duro é fazer o K minúsculo, tá? Sem aparecer um R. Tá? Putz. Um K minúsculo. Não sei como eu vou fazer esse K aqui, gente. É um Kzinho, é um K. Vou escrever aqui K. Tá? Então, em vez da gente... Em vez não, né? Ao invés da gente tirar o ε0 e colocar um ε para cada dielétrico específico, a gente descobre quantas vezes esse dielétrico aumenta essa capacitância, essa permissividade, tá, do meio. Ali, na verdade, quanto que ele aumenta de capacidade mesmo, né? De colocar carga. E aí, este K a gente adiciona aqui na frente. Aqui nesse ponto, deixa eu pegar aqui. Oh, meu Deus. Então, nós adicionamos o K aqui. Quando nós estamos falando do vácuo, ou você desconsidera esse K, ou chama esse K de 1 para o vácuo. Porque 1 vezes qualquer coisa é mesmo essa qualquer coisa. Se você tem um dielétrico, você vai falar um dielétrico de constante dielétrica. Esse Kzinho ganha o nome de constante dielétrica. Tá? Esta constante dielétrica é um fator que multiplica. Pode ser 2,5, 2,3, 5, 8, 20. Tá? Quanto maior essa constante dielétrica, mais o dielétrico vai aumentar a capacitância
deste capacitor, ou seja, a capacidade de acumular cargas. Acumular cargas, tá bom? Vou passar um simuladorzinho aqui para vocês, certo? Então, cadê? Vou carregar na tela, pá! Deixa eu puxar aqui para o lado que fica mais fácil para eu visualizar. Então, olha só, vamos explicar o que está acontecendo aqui. Temos uma pilha, certo? Tá em inglês aqui, gente, mas Temos a área da placa e a separação entre elas. Eu não vou mexer nisso, tá? Vou me preocupar, vou focar aqui no dielétrico. Deixa eu fechar essas coisas do dielétrico aqui. Vou ligar essa fonte de tensão. Perceba que a capacitância do capacitor está aqui, no 0,09 vezes 10 a menos 12. Estava aqui no simulador, não tem problema, tá? Temos a carga das placas, é zero, porque não está carregado ainda. Quando eu ligo a tensão, a placa de cima fica carregada com 0,13, 10 a menos 12. Lembrando que o valor da carga da placa de cima é igual ao valor da carga da placa de baixo. Só muda o sinal. Beleza? Esse electric field aqui é um medidor de campo elétrico, imaginário. Eu tenho a placa, tá? Gerado pela placa. Sum aqui é a soma, né? E do dielétrico que não está aqui dentro. Dielétrico é essa caixinha aqui bonitinha, offset. Tipo papel offset. Bom, coloco aqui dentro, ó. O campo elétrico gerado pela placa é 150 volts. Não tem nada ali dentro, é o vácuo, então 150 volts é o campo gerado ali dentro, que é a soma, porque só tem ele, então ele com ele, a soma dá ele mesmo, certo? Se você quiser enxergar as linhas de campo, ó, aqui eu tenho linhas de campo de cima para baixo, do positivo para o negativo. Quanto menos cargas eu tenho, menos linhas eu vou ter, né? Bom, mas vamos deixar essas linhas de fora. Agora, olha só, vou colocar o meu leitor de campo aqui dentro. Preste atenção na soma, 150 volts para baixo. Eu vou puxar o dielétrico para dentro do material. Percebam que não houve, em nenhum momento, mudança na soma, nos 150 volts por metro. O que aconteceu? O dielétrico entrou, conforme ele vai entrando, ó, percebam que conforme ele vai entrando, é que aqui ele não vai devagarzinho, ele dá um pulo, tá? Mas conforme ele vai entrando, olha no desenho, as cargas vão ficando mais positivas aqui, vão ficando mais carregadas positivamente, porque vai tendo dentro do dielétrico um campo oposto, que ele não mostra devagarzinho, tá? Ele mostra já no final. E quando eu coloco ele totalmente aqui dentro, o dielétrico gera um campo oposto, tá? Que vai aumentando gradualmente. Ele não pula de 0 para 600. Ele vai aumentando gradualmente. E o campo gerado pelas placas, porque as cargas vão aumentando nas placas, porque a resultante estava diminuindo, vai aumentando o campo das placas, aumentando o campo do dielétrico, até uma hora que o campo dielétrico para de aumentar. E o das placas continua aumentando, até que você encontre novamente como soma interna 150. 750 volts para baixo, que era o campo gerado pelas placas, né? Olha como ele ficou mais intenso agora, tá? Aqui. E o dielétrico com o campo oposto. Percebam que a capacitância mudou. Ela foi para 0,44. Antes era 0,09, tá? Aqui, gente, está aproximado, que era para ser 0,45, tá? Então, esse aumento de 0,09 para 0,44, 0,45 é mais ou menos 5 vezes. Então, o K, a constante dielétrica deste capacitor, desse dielétrico, desculpa, é 5. Tá? Vamos considerar que foi para 0,45 para ficar redondo. Foi para 5, tá? Então, esse dielétrico, quando eu coloco aqui dentro, ele vai aumentar a capacitância, como todo dielétrico, e aumenta a carga do sistema. Vou tirar esse dielétrico e vou escolher um outro material aqui, Teflon, tá? Bom, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu falei que esse offset aqui, gente, era papel offset, falei bobeira, né? Offset aqui é o quanto que ele está para fora do meu referencial. Meu referencial é aqui, ó, 0, ele está totalmente dentro. E conforme eu vou puxando é a quantidade que está para fora. Falei bobeira, tá?
Mas é que tem o papel aqui também, ó. Tem a versão papel, que é essa aqui. Mas vamos voltar pro Teflon. Tá? O Teflon, a capacitância antes era 0,09. O campo lá era 150, beleza. Eu venho aqui e adiciono Teflon. Tá? A capacitância foi para 0,19. De 0,9 para 0,19, basicamente dobrou. Então, o Teflon tem uma constante dielétrica de 2. O Kzinho vale 2, porque ele dobra a capacitância. Tá? Valores aproximados. Olha só, era 150 volts por metro, continua sendo. Só que agora a placa precisa fazer 315, porque o dielétrico devolve 165. Vou tirar o Teflon e vou colocar vidro. Tá? A soma é 150. Olha lá. A placa faz 705 agora, o dielétrico 555, mas a soma continua dando 150. Por que a soma vai dar sempre 150 no meu exemplo? Porque o limite é a bateria. Se eu diminuir a tensão da bateria, olha como a soma diminui. Então, a soma, o máximo de campo que consegue estar dentro do capacitor ali, depende da fonte de tensão, depende da bateria. Beleza? Então, gente, é isso aqui que vocês vão entender do K. Tá? Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Olha, que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Conforme eu vou colocando o dielétrico, as cargas negativas do dielétrico vão vindo para cima, tá? E elas vão atraindo mais cargas positivas da bateria. Atraindo cargas positivas, né? E aí você tem esse fenômeno. Então é isso que aquele K significa. Tá? Essa constante dielétrica. É quantas vezes você consegue aumentar o campo, a capacitância naquele material. Tá? Então voltando aqui para o nosso... Para finalizar só, a equação da capacitância, lá pelo formato ε0A sobre D, continua valendo. Se ele falar do capacitor, você só vai pegar aquele valor e multiplicar pelo dielétrico. O valor que você calculou da capacitância e multiplicar pelo dielétrico. Certo? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, tá? A dúvida de vocês. Se não ficou, pode perguntar de novo. Não tem problema, tá? E aí eu vou, se precisar gravar mais um, mais duas, mais três, mais quatro, até que fique funcional aí o assunto na cabeça de vocês. Ok? Então, jovens, espero que tenha valido aí a pena. O vídeo ficou bem longo, na verdade, do mesmo mais que eu pensei que ia ficar. Mas eu acho que talvez já resolva de uma vez aí esse questionamento. Então, jovens, até mais. Qualquer coisa, só me procurar.